Eu entrei na graduação em 2010, se não me engano. É, vinha do, Entrei na FGV por acaso, porque um colega ia fazer o vestibular, entrou em contato e falou: Olha, vou fazer o vestibular na FGV, se inscreve lá também. E aí acabei entrando, escolhendo entre as opções de curso, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. E eu entrei aqui, primeiro no curso de licenciatura em História, na verdade, né? Aí entrei para fazer o curso de História, e aí aqui dentro da FGV fui me encontrando, na verdade, né? Fui fazendo esse caminho, assim, é, e aí passei, né, todo esse período primeiro fazendo a graduação da licenciatura em História, e depois eu retornei e fiz a dupla titulação em Ciências Sociais, já junto com o mestrado que eu estava fazendo no IESP. Então, mas assim, ao longo desse processo, né, assim, eu fui um dos alunos que, a minha turma inteira, a gente, de certa forma, foi descobrindo ao longo do percurso, ao longo das disciplinas, as aptidões, os interesses. Eu lembro que eu entrei aqui muito em dúvida sobre o que eu ia fazer. Eu estava realmente aberto. Eu brincava que eu queria saber, eu queria escrever as coisas para alguém ler. Mas eu não sabia exatamente o que escrever, como explorar isso, etc. E aí, ao longo da graduação, passando pelas disciplinas, eu fui me interessando, né, mais, sobretudo pela área da sociologia, que foi da área que eu segui depois. Claro que a gente teve ótimos professores e bons momentos em outras disciplinas, mas a sociologia foi a que me pegou mais fortemente. E, e aí, dentro, né, desse percurso, assim, né, eu acho que teve algo muito importante assim que fez parte dessa trajetória, que foi a minha iniciação científica. Eu lembro que eu iniciei aqui, né, é, eu vi meus colegas já no início da graduação fazendo estágio na documentação do CPDOC, ou iniciando alguns outros tipos de atividades muito precocemente. Eu demorei um pouco, mas eu lembro que em um determinado momento eu percebi que aqui era um lugar de muita oportunidade. Toda hora aparecia um estágio, toda hora aparecia uma iniciação científica, toda hora aparecia alguma oportunidade. E aí, no momento em que eu pensei, bom, agora eu quero, né, prestar atenção nisso e me dedicar efetivamente, né, para tentar uma vaga, apareceu, né? E aí eu fiz uma iniciação científica, acho que foram quase 2 anos, com a professora Ângela de Castro Gomes. E aí foi uma parte bastante importante, né, dessa trajetória. E aí é isso, né? Assim, que era majoritariamente da história, mas que eu acho que no final das contas eu acabei levando aí, refazendo, né? Essa, a ilusão biográfica da gente, né? Que a gente sempre faz. Eu acho que eu trabalho com o que eu comecei com ela até hoje, assim, né? é, uma coisa mais relacionada a mediações, de popularização, e não exatamente os intelectuais, né, mas aqueles intelectuais mediadores, e como isso acontecia lá naquela minha pesquisa, e acontece hoje, agora, né, nas redes sociais, que é o que eu trabalho atualmente. Quando eu analiso, né, agora como é que foi a minha experiência, e é muito interessante entrar no mestrado, no doutorado, depois, porque eu acabei tendo contato com outros alunos, né, de outras graduações em ciências sociais, e aí eu conseguia ver bem essa diferença, né, entre os cursos e o que era a especificidade do curso do CPDOC. E aí acho que, assim, pensando um pouco, né, sobre tudo que a gente... sobre o nosso dia a dia, né, eu acho que tinha um elemento que era muito forte, que é esse elemento de um contato muito próximo com os professores. A gente sempre teve muita liberdade para né, conversar, entrar em contato, uma vivência muito, muito próxima aos professores da casa. Isso observa que em outros lugares assim não tinha muito essa vivência. E aí, assim, uma coisa que me chama a atenção, né, e que refletindo, eu acho que é interessante, é que
a FGV ela tem uma estrutura muito diferente de outras universidades, né? Assim, você pega o IFIX, você pega a UF, são outros modelos. E aqui, eu acho que o que me marca muito é como a gente estava muito próximo ao trabalho do pesquisador, assim, sabe? A vida profissional do professor, do pesquisador de ciências sociais. Eu acho que outras universidades, a gente, né, tem muitas experiências, vida política muito forte, outros espaços de sociabilidade. Aqui também existiam esses espaços, mas estou pensando do ponto de vista assim, do profissional das ciências sociais, né? De quem está trabalhando, fazendo Uhum. pesquisa, dando aula. Isso era muito, muito forte. E aí, assim, um exemplo, né, que eu tenho, que eu acho que é interessante, é que a gente ia muito na graduação para o POX, a gente tinha uma ajuda de custo, eu não lembro exatamente quanto era o valor na época, mas que ajudava a pagar a passagem e um pouco da estadia, normalmente em Caxambu, né? Naquela época a gente estava indo mais para Caxambu, e, e era isso, e nós éramos assim, um grupo de estudantes que não tinha nenhuma atribuição, né, de apresentação no evento, mas que a gente estava circulando ali por aqueles espaços, a gente ia conhecendo os nomes, é, as figuras. É importante, né, assim, os rostos, né, os grupos, sabe? Então eu lembro que esse é um negócio muito interessante, porque assim, às vezes quando a gente está fazendo algo que me chamava atenção durante a graduação, né, era esse, assim, a gente lê, em teoria, um, dois, três autores estrangeiros, autores antigos, autores que não estão no nosso dia a dia. E eu lembro que teve um momento ali, a partir do quarto, quinto período, né, que eu falava assim, tá, mas e o trabalho de hoje? Assim, quem está escrevendo hoje, né? Talvez, eu acho que é na pós que a gente consegue pegar esse dia a dia mais do campo brasileiro de ciências sociais, sei lá, sociologia urbana, do pensamento social, é, de qualquer outra área da sociologia. E eu acho que essa vivência que a gente acabava tendo muito próximo dos professores que estavam fazendo essa parte. E, por outro lado, esse mergulho que a gente fazia, né, nos eventos acadêmicos, a partir da nossa iniciação científica ou de outras oportunidades nesse sentido, de certa forma, aproximavam a gente do fazer, do que professores e pesquisadores em ciências sociais estavam fazendo. Então, assim, refazendo, né, e vendo colegas e pessoas que me acompanharam ao longo da graduação, do mestrado e doutorado, eu vejo que a minha experiência e dos meus colegas, a gente tinha muito mais fluência, sabe, em relação a autores brasileiros, a dinâmicas, a como funcionavam os espaços da academia, e eu acho isso muito legal, assim, foi algo que é, é o não dito, né? Assim, Uhum. não está no currículo da disciplina, não está no escrito, mas que para a nossa dinâmica eu acho que foi algo muito importante e ajudou a gente, por exemplo, a se inserir nos campos, né? Eu estou falando de mim aqui, mas estou falando também dos meus colegas, né? Que saíram e foram fazer mestrado, doutorado e que, de certa forma, já conseguiam, sabe, se localizar dentro dos campos. Eu acho que isso está muito relacionado à nossa atividade durante a graduação, né? Pensando na importância, né, do que é um programa de alumni, né? É muito claro como, apesar de nós de eu ainda ter contato com colegas, assim, é muito claro que a vida de fato vai separando, né? Cada um vai tomando seu caminho, a gente vai. Hoje as pessoas estão espalhadas pelo Brasil, não estão só mais no Rio de Janeiro, áreas diferentes, então esses espaços assim são acho que são assim, muito importantes para a gente se, né, reconectar, saber o que está todo mundo fazendo, o que as pessoas estão estudando. Querendo ou não, assim, as pessoas que fizeram parte da graduação, né, são colegas que assim, eu tenho referência em relação a eles, né, eu conheço eles, a gente trabalhou junto e eventualmente a gente se aciona, né, a partir de redes. Hoje eu estou, né, de novo na FGV, acabei voltando e eu estou agora na escola de comunicação, colega, e é muito interessante como a gente, quando começa a pensar
né, nos projetos, nas parcerias, invariavelmente a gente acaba esbarrando, pensando em nomes que a gente conhece, assim, essas redes, elas não são pouco importantes, né? Elas vão se alimentando ao longo do tempo. Então, agora, recentemente, acabei de entrar num projeto e contactei o Zé Teles, meu colega de turma, Uhum, né? uhum, E, assim, foi para uma área completamente diferente, mas ele se desenvolveu em metodologia quantitativa. Então, assim, a gente estava precisando de alguém que tivesse uma carreira nesse sentido, e aí entrei em contato com ele para tentar restabelecer isso, não só, né, como amizade, mas também como algo mais substantivo, né, do ponto de vista da produção, e de fato restabelecer esses laços na academia mesmo, né? Então, assim, eu acho que essas conexões são muito interessantes, né? Outro que eu não conheci durante meu período foi meu contemporâneo de CPDOC, foi o próprio Vitor Chagas, que eu vinha trabalhar com ele por outros motivos em outros projetos depois, e que é uma pessoa que também é muito legal, assim, e que, de fato, a gente esse é o ponto, né? A gente tem uma experiência comum, né? Assim, a gente uhum. compartilha autores, compartilha professores, histórias, momentos, assim, e é claro que isso ajuda quando a gente vai trabalhar em outros projetos daqui para frente.